Saudações a todos. Neste vídeo vamos conversar um pouco a respeito de fratura do colo do fêmur. Primeiro vamos mostrar um raio-x normal do colo do fêmur. Este é um raio-x normal do colo do fêmur. Nós temos aqui a cabeça do fêmur, o acetábulo, o espaço articular coxo-femoral, o colo do fêmur, o trocânter maior do fêmur, trocânter menor do fêmur e linha intertrocanteriana. Vamos a mais alguns detalhes. Aqui para cima, aqui é o teto do acetábulo, aqui para cima vai ser o ilíaco. Aqui o isquio e para cá o pubis. Vamos aqui, esta linha é a borda posterior do acetábulo. Então nós temos aqui a borda posterior do acetábulo e aqui a borda anterior do acetábulo. Borda anterior mal definida, borda posterior do acetábulo. Aqui é a linha do teto do acetábulo, do fundo do acetábulo. Observe que ela curva para cá, a parede medial do acetábulo. Temos outras linhas importantes. Esta linha que vai do osso ilíaco ao osso pubiano, ao pubis. Então é a linha ilio-púbica ou linha arqueada. E esta outra linha que vai do osso ilíaco ao osso isquiático. Então é a linha ilio-isquiática. Então, linha ilio-isquiática, linha ilio-púbica, fundo do acetábulo, espaço articular, teto do acetábulo, parede anterior do acetábulo, parede posterior do acetábulo. Aqui o córtex da cabeça do fêmur, aqui a fóvea da cabeça do fêmur. Aqui a transição da cabeça para o colo do fêmur, aqui também a transição. Aqui o córtex medial do colo do fêmur, o córtex superolateral do colo do fêmur. Vamos a mais alguns detalhes. Observe que nós conseguimos delimitar aqui o trabeculado ósseo, formando uma faixa neste sentido. Observe que uma faixa arqueada. Então existe essa faixa de osso trabeculado, essa faixa arqueada, e existe uma outra faixa que se continua aqui com o córtex medial do colo do fêmur. Observe que a gente vê linhas de osso trabeculado formando essa faixa. Então essas duas faixas se cruzam aqui. Elas são extremamente importantes para a avaliação do fêmur proximal, das fraturas do fêmur proximal. Esta faixa e esta faixa. Outra coisa que temos que observar é a transição da cabeça com o colo do fêmur. Observe o córtex, ele vem, faz essa transição numa forma angular aberta e ele se continua aqui, é bem congruente. Aqui a mesma coisa, ele faz essa transição de uma forma suave. Então esses detalhes são muito importantes. Um outro detalhe extremamente importante é que sempre que possível, além de fazer o raio-x do colo do fêmur, o raio-x do quadril, onde há suspeita de fratura, nós devemos fazer um raio-x panorâmico da bacia para termos um padrão de comparação entre um colo do fêmur e outro colo do fêmur. Observe neste raio-x da bacia. Observe que deste lado, lado esquerdo, o colo do fêmur está aberto, com todas aquelas estruturas que a gente viu no raio-x anterior.
Colo do fêmur aqui bem visível. Do lado direito, observe que o colo do fêmur aparentemente está mais encurtado e observe que o trocânter maior cai para cima do colo do fêmur. Então dificulta a nossa avaliação da transição da cabeça com o colo do fêmur na sua porção superior. Aqui é fácil de ver, aqui à esquerda. Aqui à direita está difícil de ver, porque o trocânter, a porção superior do trocânter maior, caiu em cima da transição. Isso dificulta bastante. E o que acontece? Acontece que deste lado, a paciente está com o pé em rotação interna. Deste outro lado, a paciente está com o pé em rotação externa. Portanto, o raio-x, para visualizar bem o colo do fêmur, o raio-x em AP, nós não estamos falando do perfil, nem da posição RAM. Nós estamos falando do raio-x em AP. Deve ser feito com o pé em rotação interna de aproximadamente 15 graus, para que fique bem aberto o colo do fêmur. Se ficar na posição neutra ou em rotação externa, o colo do fêmur fica sobreposto ao trocânter maior. Veja que quando faz a rotação externa, o trocânter menor fica mais evidente. Quanto mais rodado internamente, menor fica o trocânter menor. Vamos entender isso. Olhando o fêmur deste lado, corresponderia a este lado, rotação interna. Deste lado, rotação externa. Veja que na hora que vai bater o raio-x, a cabeça e o colo do fêmur vão estar se sobrepondo ao trocânter maior do fêmur. Observe aqui nesta tomografia um corte axial. Aqui a cabeça do fêmur, a transição, colo do fêmur, trocânter maior. Se você fizer uma rotação neste sentido, aqui no sentido horário, quer dizer, uma rotação externa do pé, o que vai acontecer? Esse trocânter maior vai vir mais para cá e vai sobrepor ao colo do fêmur. O colo do fêmur que está aqui, ele vai ficar inclinado para cá e vai aparentar um encurtamento. Olhando de cima, a gente teria isso aqui: o acetábulo, cabeça do fêmur, colo do fêmur, trocânter maior, trocânter menor, ali o joelho e aqui o pé do cidadão. Então, veja que há uma antiflexão, uma antiversão normal do colo do fêmur. 15 graus é o normal. Então, há uma antiversão normal do colo do fêmur. Na posição neutra, veja que o colo do fêmur, com o pé na posição neutra, ele já está inclinado em relação ao plano horizontal. O filme vai estar aqui atrás. Então, você veja que ele já está inclinado. Se rodarmos esse pé lateralmente, veja que a inclinação aumentou. A inclinação aumentou muito. Então, o filme aqui vai sobrepor a parte da cabeça do fêmur, vai sobrepor ao colo do fêmur, e parte do trocânter maior também vai sobrepor ao colo do fêmur. Por isso o colo do fêmur vai aparentar estar encurtado e haver uma grande sobreposição de imagens. E isso é ruim, isso atrapalha a nossa avaliação. Se você fizer uma rotação interna do pé de aproximadamente 15 graus, o colo do fêmur vai corrigir a sua inclinação e vai ficar paralelo aqui ao filme. Então, você vai tirar a sobreposição tanto da cabeça do fêmur quanto do trocânter maior e vai aparecer todo o colo do fêmur. Então, veja aqui, posição neutra, há uma antiflexão do fêmur, uma antiversão do fêmur. Na rotação interna, que é a maneira correta de fazer o raio-x AP do quadril e da bacia, o pé em rotação interna de aproximadamente 15 graus
ele fica paralelo ao filme, ele abre bem. Na rotação externa, ele sobrepõe tanto a cabeça quanto o trocânter, sobrepõe ao colo do fêmur. O problema é que pacientes com dor no quadril, por um mecanismo antálgico, por um mecanismo fisiológico, por um mecanismo normal de defesa, ele prefere ficar na posição de rotação externa. Porque na posição de rotação interna, a cápsula articular fica mais tensa. Então, se você tem, por exemplo, uma fratura de colo de fêmur, vai haver um derrame articular, vai haver dor naquela região. Então, na posição mais frouxa possível, a natureza vai tentar deixar aquela articulação para que diminua a dor. E essa posição é a rotação externa. Então, o paciente com fratura de colo de fêmur, muito frequentemente ele vai estar em rotação externa. O que nós podemos fazer? Você pode fazer a rotação interna do pé de maneira cuidadosa, para não piorar a situação, ou você pode colocar um travesseiro de um lado, né, um travesseiro no glúteo do paciente, de maneira a elevar toda a pelve desse lado, para tentar deixar o colo do fêmur paralelo ao filme. E você pode também inclinar o tubo. Em vez de o tubo colocar aqui, você pode inclinar um pouco o tubo para ele tentar atingir o colo do fêmur perpendicularmente. Ou pode fazer as duas coisas. Você coloca um travesseiro e inclina um pouco o tubo nessa direção. Ok? O importante é que, com rotação interna, você vê bem o colo do fêmur, vê bem a transição entre a cabeça e o colo do fêmur. Com rotação externa, você perde um pouco dessa transição, o colo do fêmur fica encurtado e você sobrepõe tanto o trocânter maior quanto a cabeça do fêmur ao colo femoral. E isso é perigoso, porque tanto pode simular fratura como pode esconder fratura, e nós não desejamos isso. Então, esse é um cuidado muito importante, um cuidado técnico muito importante na realização do exame. Observe aqui o detalhe, observe com cuidado o detalhe do pé. Aqui, o pé inclinado, o pé rodado internamente, rotação interna do pé de aproximadamente 15 graus. Então, isto é o correto. Raio central aqui no pubis, no caso era um raio-x panorâmico da bacia, mas serve também para o raio-x localizado na articulação coxo-femoral. Apenas a gente vai trazer o raio central para a articulação coxo-femoral, ou seja esquerda ou seja direita. E a imagem que nós queremos é essa aqui. Uma imagem onde você veja o córtex, a transição da cabeça com o colo do fêmur, tanto na porção superolateral como na porção inferomedial. Veja bem delimitado o córtex e veja o trabeculado ósseo, formando este arco aqui na porção superior e lateral e formando esta barra em continuidade com o córtex. É essa imagem que nós queremos. Aqui é a parede posterior do acetábulo, a parede anterior. Essa é adquirida com a rotação interna do pé em 15 graus. Vamos ver agora alguns casos. Observe aqui. Fica bastante óbvio a fratura do colo do fêmur. Fraturou e a cabeça do fêmur rodou. Observe aqui a cabeça do fêmur, aqui a linha de fratura e aqui o colo do fêmur. Olha que há uma sobreposição óssea. A cabeça terminou aqui e o colo veio até aqui. Vejam outro caso. Fica bem evidente aqui a fratura. A gente vai acompanhando o córtex da cabeça. Ela está interrompida,
e aqui o córtex do colo do fêmur se interrompe também. Então, e temos essa linha triangular, essa faixa triangular mais escura, que é a fratura, e temos essa área mais densa, mais branca. Essa área mais esclerótica, que é osso impactado. Um osso que entrou dentro do outro. Então você vai ter uma maior quantidade de osso e, portanto, mais denso fica nessa região. Forma essa faixa mais densa. E aqui um fragmento ósseo da fratura. Vejam outro caso, não deixa dúvida, né? Cabeça do fêmur completamente rodada, uma parte do colo do fêmur aqui ele está interrompido, aqui o trocânter maior, trocânter menor, e aqui a interrupção do colo do fêmur, né? Vejam outro caso, também não deixa dúvida, aqui está normal, mas a hora que você acompanha aqui, vem o córtex do colo do fêmur e a interrupção e a impactação aqui. Também tem fratura no trocânter menor do fêmur. Então, a fratura intertrocanteriana. Um outro caso, que também não deixa dúvida, vamos acompanhar aqui o córtex da cabeça do fêmur, ela veio aqui, se interrompeu aqui, parece que se continuou para cá, inclusive. Aqui, inferiormente, também ela veio aqui, e aqui está o trocânter menor, o trocânter maior. E o colo do fêmur, o córtex do colo do fêmur está aqui, a porção superior, a porção inferior. Então, isso aqui é o colo do fêmur, uma parte distal do colo do fêmur, e aqui é a outra parte do colo do fêmur. Então, fraturou, deslocou e fez um cavalgamento. Aqui está uma parte do colo do fêmur, aqui está a outra parte. Vejam outro caso, vamos acompanhar lá o córtex da cabeça do fêmur, acompanhamos, veja que a transição foi angulada abruptamente, uma angulação muito abrupta. Aqui na porção inferior, córtex do colo do fêmur e a interrupção do córtex, né, com uma incongruência, e a linha radiolucente alternada com uma linha esclerótica, quer dizer, a linha de fratura e área de osso impactado, uma fratura impactada completa transcervical. Até agora os casos não deixam dúvidas, não precisamos de grandes detalhes para ver isso. Vamos ver novamente um exame normal, veja o córtex do colo da cabeça do fêmur, a transição para o colo do fêmur, veja aqui na porção inferior e veja as trabéculas. Forma esse triângulo aqui com menos trabéculas. Do outro lado, mesma coisa, na verdade é a mesma imagem, eu apenas inverti o lado. Acontece que a fratura mais frequente no colo do fêmur é em pacientes idosos osteoporóticos, então já tem uma porose óssea, o osso já está mais escuro, menos definido, e, além disso, a fratura costuma ser impactada subcapital, quer dizer, fratura abaixo da cabeça, a cabeça roda e um osso impacta no outro. Então, a fratura impactada, na verdade, o que vai acontecer é um aumento da quantidade de osso nessa região da impactação, porque vai ter osso que desceu e o osso do colo do fêmur. Então, você vai somar a quantidade de osso, vai aumentar. Então, vai ficar mais esclerótica, mais branca, mais densa. Vamos ver aqui este caso. O raio-x panorâmico da bacia, este lado está normal, vemos o córtex, vamos acompanhando, vemos a transição e vemos o córtex. Aqui inferiormente também vemos o córtex e vemos as trabéculas, aqui aquelas que formam aquele arco e aquelas que formam aquela barra. Do outro lado, o que nós vemos? Vamos acompanhar aqui o córtex, a transição,
o córtex e a transição. Aqui temos essa faixa das trabéculas, a outra faixa, mas observamos uma faixa esclerótica mais densa, formando esta imagem, que não existe aqui desse lado. E não é uma imagem anatômica, não existe uma linha normal anatômica que dê essa imagem. A borda posterior do acetábulo está aqui, a borda anterior do acetábulo está lá. As trabéculas que formam este arco estão aqui, as trabéculas que formam esta barra, este pilar, estão aqui. Então, essa área não é uma área anatômica, não é uma área normal, é uma área esclerótica que corresponde a isso aqui, a uma fratura impactada subcapital. Então, uma fratura do colo do fêmur impactada. E você não vê a linha escura, não vê a linha, o traço de fratura, o traço radiolucente ou radiotransparente, porque o osso impactou, o osso entrou dentro do outro osso. Então, isso aumenta a quantidade de cálcio nessa região, forma essa faixa mais esclerótica. Então, fratura impactada subcapital do colo do fêmur. Um outro caso, observe a mesma coisa. Olha a faixa aqui, fratura subcapital impactada. Não confundir com essa faixa que é remanescente ainda da placa de crescimento, da físia. Às vezes fica uma pequena faixa no lugar onde na criança e no adolescente foi a placa de crescimento. Às vezes no adulto ela se fecha, mas deixa essa pequena linha. Isso é normal. Geralmente, quando tem de um lado, tem do outro também. Essa é uma das vantagens de se fazer o exame comparativo. Então, isso é normal. Agora, esta faixa esclerótica não é para existir. Então, uma fratura subcapital impactada do colo femoral. Vamos olhar aqui um exame normal. Especificamente, vamos acompanhar o córtex da cabeça do fêmur, da transição com o colo do fêmur, indo até o final lá, chegando no trocânter. Esta parte do trocânter, ela é posterior, então ela se projeta posteriormente. E aqui a mesma coisa, vemos o córtex, a transição, o córtex da cabeça do fêmur, a transição, o colo, e aqui, lá posteriormente, tem o trocânter menor. Agora compare com isto aqui. Vemos muito mal o córtex, ele já está interrompido aqui, interrompeu novamente aqui. Aqui veja o córtex vem e interrompe aqui, totalmente sobreposto ao trocânter menor e maior. Então, é uma fratura completa do colo do fêmur, uma fratura transcervical ou talvez até base cervical com algum grau de impactação e uma rotação da cabeça do fêmur. Novamente um exame normal e o exame alterado. Vamos acompanhar aqui o córtex da cabeça do fêmur, córtex do colo do fêmur e a interrupção, a fratura. Aqui continua o córtex do colo do fêmur, aqui é o trocânter maior lá atrás. Aqui estava normal, mas aqui havia uma fratura do colo do fêmur. Observe como deveria ser. Um outro caso, vamos acompanhar aqui, essa aqui é a linha do córtex, veio, você continua e ela continua para cá. Veja que interessante, ela não fez a transição. Aqui está o colo do fêmur e aqui está a linha do córtex da cabeça do fêmur. Aqui vem a linha, a interrupção e continua aqui. Então, uma fratura, aqui a área esclerótica, a área de impactação, uma fratura transcervical completa com rotação, com angulação aí em valgo, angulação em valgo.
Novamente um exame normal para comparação. E aqui o exame alterado. Vamos acompanhar o córtex da cabeça do fêmur. Veja que a transição está muito aguda. Uma transição muito aguda, diferente dessa transição. Ela forma uma angulação, mas é uma angulação mais suave. Aqui ela está muito aguda. Veja a transição aqui, faz um abaulamento que não deve existir, né? Ela deve ser côncava. Aqui ela faz um abaulamento. E essa faixa esclerótica também não deve existir. Se a gente olhar o trabeculado ósseo, você vê que ele se interrompe nessa região. Então, fratura do colo do fêmur com impactação. Veja um outro caso. Você acompanha, observa a interrupção do córtex, a faixa esclerótica e aqui também a interrupção do córtex e a faixa esclerótica. Fratura do colo do fêmur. Compare aí com o normal. Esta outra, acompanhando aqui, você vê a fratura do colo do fêmur. Esse aqui era um pequeno osteófito, então tem que tomar um cuidado com o osteófito subcapital. E esta linha é uma linha que demarca a placa de crescimento. Muitos pacientes mantêm essa linha, a placa de crescimento se fecha, mas forma uma linha esclerótica. Se ficar na dúvida, é só radiografar o outro lado e comparar. Costuma ser simétrico. E esse caso aqui? Veja que situação, né? A gente vem, acompanha aqui e dela a cabeça do fêmur, o córtex da cabeça do fêmur, sobrepôs ao trocânter maior. O colo do fêmur, a porção superior, sobrepôs ao trocânter maior. Aqui na porção inferior, inferomedial, está normal. Por que está desse jeito? Porque o exame foi feito com o paciente com o pé em rotação externa, na posição antálgica. E quando não é possível mobilizar o paciente, ou quando ficamos na dúvida, você pode fazer uma tomografia ou uma ressonância magnética. Veja aqui na tomografia o córtex, a reconstrução coronal da tomografia, né? Aqui está o acetábulo, o teto, a parede medial. Aqui está o córtex e veja aqui a fratura, né? Veja aqui o córtex do colo, o córtex da cabeça e a fratura. E aqui também a linha esclerótica, veja o trabeculado ósseo aqui, e a linha esclerótica aqui da fratura impactada. Fratura subcapital impactada do colo do fêmur. Neste caso, não se via absolutamente nada, era um exame de raio-x completamente normal. Na ressonância, veja aqui está a cabeça, aqui está o colo. É uma sequência T2 com saturação de gordura, então fica tudo muito escuro. O que brilha é água e vaso. Então aqui tem um edema ósseo no colo do fêmur e aqui o traço de fratura. Seria mais ou menos aqui nessa região. Então, era uma fratura de estresse nesse caso. Veja essa outra ressonância, corte coronal, T2 FET7, né? T2 com saturação de gordura, fica tudo escuro e o que brilha é água e vaso. Então aqui está o acetábulo, cabeça do fêmur, colo do fêmur, trocânter maior e a diáfise do fêmur. Veja o extenso edema ósseo aqui na medula óssea e a fratura, o traço de fratura e um pouquinho de derrame articular. Então, a ressonância também é um excelente método para mostrar a fratura do colo do fêmur, principalmente as fraturas ocultas, que são aquelas que não aparecem no raio-x. Aparecem muito bem na ressonância. Veja que a tomografia é boa também, mas algumas vezes, como os pacientes são velhinhos, osteoporóticos, tem pouco osso, às vezes não dá uma boa definição na tomografia. Então, tem muitos colegas que acreditam, e inclusive existem trabalhos mostrando que a ressonância magnética, em casos onde o raio-x está normal, o paciente tem clínica, a ressonância magnética tem uma sensibilidade melhor do que a tomografia nesses casos selecionados. Veja bem, não estou falando que a ressonância seja melhor do que a tomografia.
nesses casos selecionados de suspeita de pequenas fraturas do colo do fêmur em pacientes osteoporóticos com raio-x normal. Alguns trabalhos mostraram que a ressonância é melhor do que a tomografia. Mostra mais fratura, mostra áreas de edema ósseo, áreas de contusão óssea e outras patologias que às vezes imitam as fraturas e não aparecem na tomografia. Aqui no T1, veja, este lado está normal, cabeça, colo, trocânter maior, cabeça, fratura do colo com impactação, é que o trocânter maior. Uma ressonância magnética, corte coronal, sequência ponderada em T1. Tomar apenas um cuidado. Veja este caso. Vemos aqui a transição, veio ter uma transição angulada aqui também, mas não é fratura. Isto é uma osteoartrose. Veja, isso aqui é um osteófito, e o osteófito às vezes forma uma linha esclerótica de osteófito que se sobrepõe aqui e aqui o osteófito, porque ele rodeia toda a cabeça do fêmur, né? Osteófito subcapital. O osteófito tem cistos aqui. Veja a redução do espaço articular aqui na área de carga, na área de sobrecarga do peso. Redução do espaço, esclerose no teto do acetábulo, cistos subcondrais. Então, isso aqui é uma osteoartrite ou osteoartrose coxofemoral. Não é fratura, são osteófitos. Mas se ficar na dúvida, prossiga a investigação. Faça uma tomografia, faça uma ressonância. É melhor do que você liberar a paciente e depois ela voltar com uma fratura pior do que estava. Existem alguns trabalhos que mostram que quanto mais precoce, se houver indicação cirúrgica na fratura, quanto mais precoce for a intervenção cirúrgica, menor são as complicações. E as principais complicações das fraturas são osteonecrose, né? Necrose avascular da cabeça do fêmur, e falha de união, né? Não união da fratura, pseudoartrose, são as principais complicações. São complicações graves, as duas. Ok? Então nós falamos aqui sobre aspectos práticos das fraturas do colo do fêmur. Nós deixamos de lado as classificações, existem várias classificações, duas delas são muito importantes. Eu foquei aqui nos detalhes do raio-x simples em AP. Nós não falamos do perfil, nós não falamos da posição de RAM. Foquei no que é de mais prático, no que a gente vê nos pronto-atendimentos, nos pronto-socorros, nos hospitais, no que mais tem na vida prática. É o raio-x em AP. Então, a gente mostrou vários casos, uns muito fáceis de ver, outros um pouco mais difíceis, mas uma outra coisa é o cuidado técnico para se fazer o exame. Não pode ser um exame muito penetrado, não pode ser um exame pouco penetrado, e deve-se tentar fazer o exame o mais simétrico possível, se for fazer o comparativo. Então é isso, obrigado e até o próximo.